Ora, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo Debrief. O meu nome é Pedro Filipe. Estou aqui hoje rodeado de gente muito boa. Tenho o Guilherme Nunes de um lado, o Alexandre do outro. Um, Alexandre, mas como sou eu que mando, sim, a gente é muito boa. Tu é que és o duvidoso aqui. Mais uma vez, bem-vindos. Mais um Vamos Falar de Fundo Debrief em parceria com a Bola TV. Nós tivemos o Grande Prémio da China este fim de semana. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos os patronos e patronas que dão este apoio ao podcast. Não seria possível manter as luzes acesas e que torna possível a manutenção deste debrief e de todos os outros conteúdos que nós vamos oferecendo. Não se esqueçam de partilhar, de participar nas nossas redes sociais, partilhar os conteúdos que vamos oferecendo e também, muito importante, podem participar nos nossos grupos do WhatsApp, que são extremamente ativos e às vezes bastante divertidos. Se bem que às vezes com threads muito longos, mas não deixa de ser importante. Nós temos muitos temas para tratar. Vamos começar pelo início e vou pedir os destaques. Isto é só lugares comuns. Deve ser do headset novo. Vou pedir os destaques, quer ao Guilherme, quer ao Alexandre, os destaques breves sobre o Grande Prémio da China, o que é que destacam mais positivo e negativo, e depois passamos então a escolher algumas perspectivas deste fim de semana. Guilherme, podes começar tu. Ok, boa noite, antes de mais. Destaque positivo, o maior destaque positivo é, para mim, que sou totalmente imparcial, o domínio da McLaren, dobradinha, pole position, volta mais rápida. O desempenho do Piastri veio a confirmar o bom início de campeonato que ele mostrou na Austrália, apesar de ter ido cortar a relva a meio do Grande Prémio de casa. Boa performance também do Norris, mas acho que a maior surpresa foram os Haas. E foi o Ocon. Outro destaque positivo foi um bom ritmo na qualificação dos Racing Bulls, Minardi, Toro Rosso, que depois desapareceu por completo durante a corrida. Mas sim, são esses. Acho que são esses os destaques principais. Não vou tocar no teu piloto favorito. Acho que isso aí vou deixar para ti. Ou preferia que fosse o Alexandre a espetar-te essa faca, mas vou deixar para ti. Pronto. Na boa. Eu vim preparado hoje. Alexandre, os teus destaques, já vi que fizeste uma careta ali quando o Guilherme falou na Visa, Caixap, MBWay e Minardi. Que agora já nem é só em Faenza, também tem agora uma divisão em Milton Keynes, que estranho, serem todos na mesma cidade. Exato, abriram um multibanco, uma Euronet, em Milton Keynes. Bem, os destaques. Tem sempre que se falar da McLaren e essencialmente do Piastri fez uma corrida sem mácula. Normalmente nós dizíamos isto do Verstappen, mas neste caso é do jovem australiano que nasceu na Austrália, ao contrário do outro que nasceu na Bélgica. O Guilherme já falou aí muito bem, que parece que renasceu e ainda bem para interesse. Não acho que os Racing Bulls estiveram bem só na qualificação, pois vicissitudes da estratégia fizeram com que apenas estivessem bem na qualificação e não tivessem repercutido essa prestação na corrida. Há que destacar um tal piloto que este ano foi para a Ferrari, cujo nome eu não vou mencionar, e que efetivamente seja uma corrida a brincar, mas acabou por ter o primeiro para a sprint e o primeiro lugar. E os destaques, eu diria, menos positivos, para ser simpático. Ou se calhar há quem fique contente de Pérez ter continuado a pilotar nesta segunda etapa de 2025 e da Sauber também ter voltado aos seus resultados fenomenais, desta vez um bocadinho de azar, mas voltou ao resultado a que nos habituou e que quase obriga, e chegou a certa altura da corrida, que vá lá conseguir ou não levar muitas voltas de avanço. E não podia deixar de dar um destaque também negativo para os 3 carros desqualificados. Que é estranho serem 3 carros, embora por razões diferentes, mas não deixa de parecer estranho serem 3 carros numa só corrida. Sim, 3 carros por 2 razões diferentes, do que me recordo.
Eu vou também só dar os meus 5 centavos para depois passarmos ao nosso fórum, que está aqui já bastante ativo. Já fez bastantes menções ao Guilherme e ao Alexandre. Sim, eu acho que o destaque positivo tem que ser o Piastri. Pelo menos o maior destaque para mim foi o completo domínio que ele teve da situação em todos os momentos da corrida. Nunca vacilou, não teve ali nenhuma falha, nenhum erro, nada. Tenho também de destacar o Ocon, para mal dos pecados de muita gente, que realmente me surpreendeu e depois sai beneficiado, obviamente, com as desclassificações à frente dele e que sobe mais, creio que mais 2 lugares. O destaque negativo é para a Ferrari, pela desclassificação de ambos os carros, por motivos diferentes, o que não deixa de ser espantoso. E vou ter que dar um destaque negativo também ao Pérez, perdão, ao Lawson, pela prestação miserável que teve, mas já podemos lá ir, porque eu tenho muitas dúvidas que seja só o piloto, sinceramente. Não acredito que tenha desaprendido tudo. Nós podemos passar então aqui, devia vir a nossa produção, se pudesse passar aqui alguns dos comentários para agradecermos o apoio que temos aqui no nosso fórum. Temos aqui já o Paulo Moas, boa noite a todos desde Viena, like feito e hoje quando regressar, grande abraço, obrigado Paulo. Temos o Sérgio de Matos, boa noite a todos, o Pedro Macieira, boa noite a todos, Gilberto Barros, também boa noite a todos, o Luís Thiago Martins, boa noite amigos, onde está o Lância? Está na oficina. Eu creio que é variado, acho que essa explicação é bastante fácil, ou no que diz o STM, no eletricista, Luís Thiago Martins. Isso é um mito, desculpa lá, deixa-me defender os carros italianos de uma certa... Isso é um mito, eles não variavam só na parte elétrica, a variar muito. Nós não vamos poder ter muito tempo para este abuso que o Guilherme costuma receber, acho que o Guilherme hoje se fosse, porque o formato é bastante sumarento. Temos o nosso Miguel Gonçalves, a quem eu mando um abraço também muito especial. Boas noites a todos da Box Alcabides. Hoje já vi que é com bolinha vermelha, bullying para o Guilherme durante 1 hora, se preparem. Um abraço forte a todos e que venha ao próximo repasto. Isso é que era. O F. Martins, boa noite a todos. Hoje com o Guilherme e o Alexandre juntos, isto vai dar desqualificação, não vai? Bem, eu hoje sou o único comissário presente, portanto, eu penso que não. Não te esqueças de dizer quem é que foi o comissário desta corrida. O comissário foi um dos comissários foi um senhor chamado Pedro Lamy. O Cássio Consolação, boa noite pessoal. O STM, os Red Bull Racing erraram na estratégia de 2 paragens e o Tsunoda ficou sem asa. É verdade, foi espantoso aquela falha. Temos o nosso comandante Luís Thiago Martins, principalmente o Adjar, recuperou bem do desire da Austrália e conseguiu ficar à frente do Tsunoda na qualificação. É verdade, fez uma bela fim de semana. E o Carlos Lopes, com o seu capacete do Ayrton Senna habitualmente, a dizer boa noite a todos. Nós temos várias maneiras de pegar neste grande prémio, mas eu queria começar pelo domínio da McLaren. Acho que não há, da mesma maneira que nós falávamos do domínio da Red Bull e da Mercedes em anos anteriores, eu creio que nos podemos estar a preparar para uma nova era, que não seja tão dominante como foram aquelas outras duas, mas eu queria que o rapaz com o papaya por trás dele, acho que é o Guilherme, sim, parece ser o Guilherme, é um rapaz muito parecido com ele, que não é cara. Guilherme, o que é que tu achas, o que é que tu achaste globalmente, sem entrarmos em grandes detalhes da McLaren neste fim de semana, e o que é que tu auguras que possa acontecer nas próximas provas, nos circuitos que aí vem, Suzuka, sendo que é o próximo? Eu por acaso estava com esperança, como adepto de Fórmula 1, apesar de ser adepto da McLaren, quero ver boas corridas, estava com esperança que a Ferrari demonstrasse o que demonstrou na sprint, na corrida. Acho que na qualificação para a sprint foi um erro da McLaren. Acho que provavelmente a McLaren tinha conseguido a pole position se não tivesse feito que tivesse sido aquela ideia de fazer uma volta rápida, volta de arrefecimento e depois uma segunda volta rápida outra vez. Mas o ritmo do Hamilton por acaso deu-me alguma esperança que a corrida fosse mais competitiva. A verdade é que em Xangai, com estes Pirelli que são balões de água autênticos, quem vai à frente tem uma vantagem brutal. A corrida em si, no momento em que os dois estavam lá à frente, não havia muita hipótese. Apesar de ser um circuito muito diferente da Austrália, e a vantagem da McLaren na Austrália foi brutal, porque por causa do controle da degradação nos pneus traseiros,
Só mesmo o pedal do travão do Lando estar a falhar é que deu alguma esperança, mesmo que fosse, foi mínima, ao Russell. O que é que eu espero das próximas corridas? Vou ser sincero, tendo em consideração o ano passado, eu não consigo ter muita. Acho que é bom não conseguir prever, porque na próxima corrida pode sair não vou dizer que haja um update, mas um setup diferente para uma das 4 equipas lá à frente, ou neste caso uma das 3 extra McLaren, que pode mudar por completo o rumo do fim de semana. Acho que em Suzuka se tudo se mantiver, a McLaren ganha. Acho que é uma luta entre Piastri e Norris. O Verstappen, que se dá muito bem em Suzuka, e acredito que o Red Bull esteja melhor que a Ferrari em Suzuka, acho que pode estar próximo, principalmente em qualificação, porque acho que em qualificação a McLaren não tem uma vantagem assim tão grande. Mas realmente acredito que os campeonatos vão ser provavelmente para a McLaren, principalmente tendo em consideração os tiros nos pés que a Ferrari cometeu ou deu nestes últimos 2 grandes prémios. Acho que o campeonato é para a McLaren e provavelmente vai ser entre os 2 pilotos, o que pronto, para qualquer adepto da McLaren é positivo. Eu já não vejo um campeonato de pilotos para a McLaren há algum tempo, mas tendo em consideração o bom campeonato que tivemos no ano passado, um bocadinho agridoce. Eu acho que quando foi o último campeonato da McLaren, tu não tinhas carta de condução, nem poderias beber legalmente, creio eu. Não era? Foi 2008, por isso não. Exatamente, pronto. E também não conheceu o Alexandre. Se eu conhecesse o Alexandre, se calhar nessa altura já conduzia e já bebia. Provavelmente. Sim. A pergunta que eu tenho para o Alexandre é a mesma, com uma pequena ressalva. Alexandre, posto isto, a pergunta que se impõe é, nas faixas de campeão que o Guilherme acabou de encomendar, qual é a fonte que ele vai usar? Não sei se tu tens alguma ideia disso. Eu acho que na juventude imberbe do Guilherme, eu por acaso pensei que ele em 2008 ainda andava saltado da esquerda para a direita. Da juventude imberbe, eu queria lembrar que no início da época passada também toda a gente dizia que a Red Bull ia dominar o campeonato para trás e para a frente. Portanto, vamos ter um bocadinho de calma. E alguns a meio do campeonato ia ser a McLaren que ia dominar, e alguns lá pelo meio também a Ferrari, não sei o quê. Portanto, vamos com calma, que ainda só vão 2 corridas. Ainda na corrida passada a Haas andava a contar as voltas, ficava para trás, e desta vez foi aos pontos, com alguma sorte, mas foram os 2 aos pontos. Portanto, sobre o tema da McLaren, eu acho que ao menos vai ser divertido, porque o Piastri fez exatamente aquilo que eu gostava que fizesse, foi que reagir nesta segunda corrida, e é preciso sempre lembrar que o senhor australiano foi campeão, corrijam, mas eu creio que foi campeão à primeira em todas as últimas 3 modalidades. Portanto, sim, está um bocadinho habituado a ganhar. É um rapaz que é pouco efusivo, se calhar até muito pouco efusivo, podia ser um bocadinho mais. Portanto, teve aquela reação de que até ganha a corrida como quem tomou um Benuron com água com gás, e não teve grande... Parece que estava tudo bem. Mas eu acho que o divertido, pelo menos para já, vai ser como é que eles os dois, e como é que a McLaren vai lidar com a situação. O que eu também gostei foi dos comentários da imprensa inglesa a assumir já que o Norris é que é o favorito da McLaren para ganhar o campeonato. Eu relembro-me que noutras épocas, normalmente estas coisas não é que tivessem bem uma regra escrita, mas normalmente quando tinhas 2 pilotos bons, esperava-se mais ou menos por meio da época, e o que tivesse à frente passava a ter o benefício de ser favorecido em relação ao outro, que a mim me parece um raciocínio tão lógico como outro qualquer. Não é de certeza a segunda corrida que se ia fazer. Claramente pareceu a equipa mais equilibrada. Eu acho que o problema da McLaren com o pedal foi tão chato, que mesmo com o problema no pedal, ele era o segundo piloto, ou terceiro mais rápido em pista. Sim. Portanto, era uma coisa que o estava a afetar imenso. Viu-se que aquilo foi problemático. Nem o Russell quase acreditou naquilo. Deve ter perguntado 3 vezes pelo rádio se efetivamente eles estavam a ter um problema. Mas não deixa de ser divertido ver a alegria da equipa toda a festejar.
a sensação de quem fez um trabalho consistente. E nós nunca falamos muito disto, mas a verdade é que a McLaren nos últimos 3 anos fez um trabalho coerente e consistente com outras equipas, como o grupo Renault Dacia, qualquer coisa, Alpine, não consegue fazer. Eles fizeram um trabalho consistente nas últimas 3 épocas de virem a subir gradualmente. Tiveram ali aquele percalço quando andaram 2 ou 3 corridas a lutar para se qualificarem. Agora já não há 107%, mas quase 107%, mas depois há um caminho gradual. Pá, e é agradável ver que isso efetivamente ainda é passível de acontecer na Fórmula 1. É verdade, eu partilho. Podes posso falar, só se quiser. Não podes. Podes. Não Podes, podes. Senhor Guilherme. professor, Podes, posso, Guilherme. professor, posso só Mas sempre que responder temos ao todos de Alexandre? camisola azul escura. Então, foi a mensagem, vocês mandaram a mensagem. Verdade. Alexandre, não O te dress desbromes, code. vá lá. Guilherme, Ahm, chuta. Posso só Mas a queria do Guilherme é responder mais ao... betinha que a minha. É mais betinha que a minha. Queria só responder ao Alexandre, assumindo já o risco de levar depois uma tarefa a seguir. Eu concordo quando ele diz que, comparado com o ano passado, nós assumimos que a Red Bull ia limpar o campeonato e depois tivemos momentos de domínio da McLaren, da Mercedes, da Ferrari, da McLaren, da Ferrari, etc. Eu só não digo que este ano possa ser o mesmo porque há mudança de regulamentos para o próximo ano, por isso acredito que vai haver ali se é que já não está a acontecer, que o desenvolvimento deste ano seja abrandado para níveis próximos do zero. Sim. Se fosse um ano normal, eu concordava completamente contigo de não vamos já assumir nada. Olha que em relação aos regulamentos, está muita água, vai correr ainda debaixo das pontes, porque temos a questão dos combustíveis sintéticos e da manutenção ou não destes regulamentos. Portanto, há muita coisa a acontecer, vai ter que haver um acordo, obviamente, entre as equipas, em relação porque há regulamentos que estão acordados, e agora vamos ver o que é que vai acontecer se houver desenvolvimentos. Eu estou a ver os dois a rirem-se, bom, deve ser alguma piada de se trocar. Repara na sapiência do Guilherme Nunes, que nem percebeu que houve um upgrade em própria corrida. Repara que a Ferrari, a engenharia é tão boa que partir um bocado do carro faz com que ele ande mais rápido. É verdade, essa parte foi na corrida. Nós já vamos falar da Ferrari. Eu, em relação à McLaren, concordo com tudo o que vocês disseram, mas quero salientar, e o Alexandre falou nisto, que é sobre a postura do Oscar Piastri. O Oscar Piastri estava como quem já tinha ganho 3 ou 4 títulos mundiais e estava a pensar o que é que ia comer, o que é que ia encomendar no Uber Eats no final do dia. E estava... O que eu quero dizer com isto é que ele parecia que ele pertence ali. Ele sabe que pertence àquele grupo. Ele sabe que pertence naquele lugar do pódio. E gostei da postura dele. E gosto sempre muito da maneira como ele fala. Ele assume os erros que comete. Ele assume as falhas que possa ter tido na Sprint Qualifying. Assumiu claramente o erro que cometeu na Austrália, sem culpar ninguém, sem injetar responsabilidades. E isso eu aprecio bastante. Se ele podia ser mais efusivo ou não, bom, ele é australiano, está lá o Zac Brown para o estardalhaço. Acho que o Zac Brown faz estardalhaço por todos. Nós, como temos muito pouco tempo, eu quero passar já ao próximo tema. Quero atalhar, se calhar passamos pelo fórum. Não sei se a nossa produção está aqui, que me possa passar aqui os últimos comentários. Temos aqui o do Luís Tiago Martins a dizer que a sorte das outras equipas este ano é que o Oscar Piastri estar mais perto do Lando Norris e por isso andarem para lá dos limites e perderem tempo um com o outro. Senão tinham feito o pleno no sábado e domingo. Sim, pode ser. Podem estar a marcar um ao outro, mas o domínio está lá. Temos também aqui o Cássio Consolação, que eu já tinha lido este. O Hamilton disse que mudaram algumas coisas depois da sprint e com isso o carro piorou. Como dizemos no Brasil, não se mexe em time que está ganhando. Mas isto é verdade. A gente já vai falar da Ferrari com um bocadinho mais de detalhe, porque eu não vou deixar passar isto sem lhes dar uma valente canelada. Tínhamos aqui alguns, eu creio que o Bruno Paiva, se eu não estou em erro, aqui nos comentários também, exatamente, lá está ele. Um abraço para vocês de Nova Iorque, a caminho de um jogo da NBA. Vou ouvir amanhã na viagem de regresso. Go Knicks! Segundo o Bruno. Depois temos o STM, que nos diz, enquanto houver advogados à esperança de V10, V8 para 2028, quais contratos qualquer. Pronto. Este é um assunto, é um aspecto que se calhar no podcast de quinta-feira pode ser mais alargado, é um assunto bastante mais complexo. Apesar de eu ter aqui 2 engenheiros, eu não quero levar a baile neste assunto, portanto nem sequer vou tocar no assunto. O próximo tema que eu quero lançar é precisamente o da Ferrari, que é o passar, eu não vou dizer do céu ao inferno, porque penso que vencer a sprint,
o carro que fizesse a primeira curva em primeiro lugar dificilmente perderia, como o Guilherme mencionou, devido ao desgaste dos pneus da frente e aos pneus Pirelli, que são o que são, e ao novo asfalto. É preciso não esquecer o novo asfalto de Xangai, que surpreendeu até a própria Pirelli por ser tão abrasivo. A Ferrari, realmente, eu acho que a única esperança da Ferrari ter bons resultados esta época é ficarem sem munições para pararem de dar tiros nos pés. Porque enquanto eles tiverem munições naquela arma, aquilo não vai ser fácil. Vai haver sempre espaço para a asneira. Eu já vi que o Alexandre vai discordar de mim. Eu vou-lhe dar agora a palavra para depois voltar então a dizer aquilo que é realmente importante. Alexandre, Ferrari, Xangai, vitória na sprint, desqualificação dos dois carros, recordo por 2 motivos diferentes. Só estás a ser negativo, eles ganharam a sprint e fizeram uma festa olímpica pelo facto do Hamilton ter a primeira vitória, pode ser a única, com a Ferrari. Eu pessoalmente acho que não vai ser a única. Eu acho que mais do que a desqualificação, que já vimos outras equipas até com mais gabarito técnico e menos tradição também terem desqualificações, e por coisas que aparentemente também não deviam acontecer, aparece mais pela lógica dos próprios pilotos fazerem a piada de que mudaram, correu-lhes bem a sprint, mudaram e depois ficou pior. Isso é que me parece um bocadinho grave. E também continua a ser interessante. Não foi só na Ferrari, mas na Ferrari continua a ser muito interessante o diálogo entre os engenheiros e os pilotos. Continua a ser uma parte engraçada. É quase uma sessão de uma sitcom que espero que continue ao longo da época, porque está muito divertido, porque agora o Leclerc também decidiu mudar de registro. Vamos ver quanto tempo aquele aguenta. Eu sinceramente acho que a desqualificação a mim, obviamente que é criticável e não devia acontecer numa equipa que luta pelo menos pelo título, ou devia lutar pelo título de construtores, mas a mim deixou-me mais estranho as modificações que tenham feito de ganharem uma sprint, mudarem para a corrida e as coisas correrem pior. E depois também ali algumas coisas não se perceberam muito bem a meio da corrida com a estratégia que eles adotaram. Para mim parece, mas que deviam voltar ao que fizeram no último ano, não foi o ano inteiro, mas que é keep to the textbook, não inventem, e fazer o que está no que é básico da estratégia, e que as coisas acabam, na maioria das vezes, por correr bem. Nós podíamos mandar-lhes uma placa gravada Stop Inventing e depois com o nome do Carlos Sainz por baixo a dizer Silverstone, que é 2023, se eu não estou enganado. Sim, não te esqueças que também quer falar do Carlos Sainz. Sim, não, o Carlos Sainz nem sequer estava aqui porque não há espaço, mas eu vou-te deixar depois no final fazer o teu Joker. A Guilherme Nunes, tu falaste da Ferrari e disseste que tinhas alguma esperança que desse alguma luta à McLaren, sobretudo no domingo, mas que foi claramente uma mão cheia de nada. Depois da vitória na sprint, que na minha opinião é quase casual, obviamente com mérito, o que é que te parece? Quer a performance da sprint e depois o descalabro que acaba por ser a corrida e depois a desclassificação? Bem, aqui a questão é, como eu disse no início, quem partisse da pole e ficasse a seguir à primeira curva, em primeiro lugar na sprint, iria ganhar. O desgaste era enorme, estavam todos de médios, a temperatura era superior ao que estava no dia da corrida, por isso não havia muitas hipóteses. Aliás, nós todos vimos o que aconteceu ao Max quando ele começou a tentar aproximar-se do Lewis, rebentou logo os pneus e foi presa fácil depois para o Piastri. A qualificação em si foi uma belíssima volta do Hamilton, isso não lhe quero tirar o mérito, e do Piastri, peço desculpa, do Verstappen também, mas eu continuo a achar que se a McLaren não tivesse feito o que fez, provavelmente ele não tinha conseguido. Não entendo, eu concordo com o Alexandre, eles fizeram uma festa enorme com uma vitória de sprint, e depois foram mudar setup. Não faz sentido absolutamente nenhum. Sim, as condições da pista iam mudar, temperaturas diferentes, a pista tinha mais aderência, mais bolacha, por isso uma pequena alteração acho que seria expectável,
Mas segundo o que eu percebi pelo que o Lewis Hamilton e o Leclerc disseram, eles mudaram de facto o setup que pôs o carro totalmente fora da janela de funcionamento. O que eu não consigo entender é, no caso do Hamilton, mudaram tanto que ele ficou com um ritmo de corrida inferior a um Leclerc como meia asa. Um carro O que é- danificado. O que é estranhíssimo. É muito, muito estranho. Ahm, é como, pá, infelizmente, tenho que concordar com o Alexandre, eu até me sinto doente, mas ele tem razão. No momento em que a Ferrari, segundo eles dizem que tem um carro rápido, e no ano passado eles tinham um carro rápido, o que eles tinham de fazer era aproveitar tudo o que sabem, todos os conhecimentos que têm naquela base e usá-los. Eles no início do ano isso mandaram tudo ao lixo porque eles mudaram a suspensão da frente, que por sua vez muda todo o funcionamento aerodinâmico ou fluxo aerodinâmico para o resto do carro. Aí já é uma que mandaram, na minha opinião, mandaram ao lado. E eles agora parece que estão constantemente a inventar, sendo na estratégia ou agora no setup, que não faz sentido absolutamente nenhum. Eles têm um carro que, como eles estão constantemente a dizer, que sabem que é rápido. Se é rápido, para lutar com uma McLaren que neste momento está com confiança em alta e sabe perfeitamente o que é que o carro está a fazer, tem dois pilotos que sabem exatamente o que têm de fazer para extrair o máximo do carro, e em termos de operação, a McLaren está forte, não está a cometer aqueles erros que cometeu no ano passado. O que eles têm de fazer é simplificar processos. Também. Tudo o que eles não estão a fazer. Por exemplo, mandaram a boca o engenheiro mandou a boca ao Leclerc na segunda curva não usa o corretor. Ele disse, ele respondeu nope. Porquê? Porque ele, naquela situação, ele sabia que era assim que estava a resultar para ele. Para simplificar processos. Os engenheiros vou-te dizer uma coisa. É uma raça. A raça do Alexandre é muito má. Por isso, eu acho que a facto de serem desclassificados por situações técnicas é um bocado irónico serem os dois por coisas totalmente diferentes. Pois. Mas acho que no momento em que eles estão a falar, estamos a falar de milímetros. O Hamilton foi desclassificado por 1 milímetro de desgaste. Não devia acontecer, tendo em consideração que há 19 outras equipas, 9 equipas que não tiveram esse problema. Aconteceu com a Ferrari, mas tendo em conta as tolerâncias, pronto, pode acontecer. Fico muito mais chateado com o facto de eles estarem completamente perdidos, ou parece que estão muitas vezes perdidos durante o fim de semana em relação ao ritmo do carro, existir ou não existir. Guilherme, antes que o Alexandre tenha ali uma apoplexia, deixa-me só, antes de passar, voltar a palavra ao Alexandre, queria só tocar no assunto. Não voltes. Não, vou voltar. Silencia o gajo. Vou voltar, Censura. porque assim é mais divertido. Eu queria só mencionar em relação à Ferrari, porque eu não me tinha percebido disto, sinceramente. Só hoje é que percebi que tinha havido as mensagens foram truncadas, ou seja, as mensagens, sobretudo, do engenheiro para o Lewis e vice-versa, não saíram todas. Portanto, segundo se percebe a história real é que quem sugeriu a troca de posições inicialmente terá sido o Lewis, porque estava com dificuldades em manter o ritmo, e depois há todo aquele folhetim que foi, segundo a Ferrari diz, foi a FOM que tentou criar ali uma narrativa. Bom, isso é a Ferrari também a chorar e a tentar desviar as atenções da pequena crise em que se enfiou. Mas não deixa de ter algum fundo de verdade, porque nunca vi o Hamilton a dificultar fosse o que fosse. Quando ele chegou perto, deixou passar, concordou absolutamente com tudo. Portanto, acho que essa polémica que foi tentada, ou pelo menos tentaram escrever, não conseguiram. Acho que está tudo na paz dos anjos, embora, obviamente, reflita mais uma vez a fragilidade dos comportamentos da Ferrari, quer na afinação dos carros depois de uma vitória dominante na sprint, vamos experimentar uma coisa nova. Vamos lá ver. Ganhámos por 5 segundos, vamos tentar ganhar por 10. Bem, foi uma asneira brutal.
e por ali ficaram. Alexandre, queres responder ao Guilherme de uma forma muito telegráfica? Ou não por isso? E se quiseres falar do Sainz? É que se ele vai, eu só gostava de dizer que se o Guilherme vai frisar todas as vezes que está de acordo, ou que eu tenho razão, não vamos ocupar a hora que temos para falar das coisas realmente importantes. A Guilherme assume que eu tenho sempre razão, que é mais fácil. Não. Eu vou passar a palavra. Eu vou passar a palavra ao Guilherme primeiro antes de passar a ti. Vai ser mais fácil. Se vai me dar mais trabalho, vou ter que corrigir o que o Guilherme diz. ainda neste tema, temos aqui um comentário, creio que do Luís Tiago Martins, se eu não estou enganado, exatamente, claro. Que diz que está completamente de acordo, Alexandre, mais um concorda contigo, estás a ver? Serem desclassificados por 1 kg e por 0,5 milímetros, eu acho que é um bocadinho menos do que isto, é sinal que anda nos limites. Agora, cometerem Harakiri com setups é que não cabe na cabeça de ninguém. Eu, no entanto, acho que são 2 erros auto-infligidos, sinceramente. São consequências auto-infligidas, porque a Ferrari assumiu que o desgaste do patim tinha sido por culpa própria. Não foi nenhuma saída de pista, não foi nenhum evento, como em 94 tentaram fazer parecer que tinha sido um peão que tinha desgastado uma tábua por baixo de um certo Benetton, e que depois levou a uma desqualificação e eventualmente a uma penalização. Seguidamente temos o César, que diz: a Ferrari em marketing de evoluções da pré-época ocupou o pódio, é verdade, mas mais uma vez erram na estratégia e afinação, algo que tem sido uma constante. Sim, continuam a ser previsíveis. E diz o Sérgio de Matos, e o Lewis Hamilton estava com problemas no carro, supostamente na asa traseira, o que também pode ter provocado a questão do desgaste excessivo na prancha. Eu também já vi esta teoria, não sei até que ponto é que ela tem algum cabimento, lá está, tem aqui 2 engenheiros, mas acho que nenhum deles é qualificado para falar sobre isto, porque um gosta de Lancias e o outro, bom, sabe-se lá do que é que ele gosta, não é? E eu proponho como terceiro tema da noite, e quero arrumar este tema de uma forma muito sucinta, muito rápida, porque havia mais 2 coisas que eu queria falar, que é o caso Lawson/Pérez. Semelhanças, diferenças, o que é que se passa naquela equipe, o que é que se passa naquele carro, com aquele piloto. Eu tenho que dizer que eu já encomendei uns molhos especiais para engolir todas as palavras, todas as loas que cantei ao Lawson, porque eu pensei claramente que ele era uma boa aposta para este carro. Eu estava enganado, ao contrário do Alexandre, que nunca se engana, eu enganei-me, estava completamente errado. Acho que ele não é nenhum cepo, mas pelos vistos não é tudo aquilo que se pensava. A pergunta que eu faço ao Guilherme é muito direta, é: se substituirmos o Liam Lawson pelo Yuki Tsunoda, as coisas mudam? Não. Pronto. Alexandre, a mesma pergunta para ti. Eu acho que mudam. Ok. Em vez de 20º, Apenas... qualifica em 19º, não? Não, acho que a experiência, por muito que eu acho que o Lawson obviamente vale mais do que aquilo que demonstrou nos últimos 2 grandes prémios, e que está toda a gente cheia de vontade de sangue para retirar o rapaz. Se o recorde antes era do torpedo russo de 4 corridas, pode ser que alguém quebre o recorde. Eu acho que a experiência do Tsunoda vai ajudar um pouco a fazer. Agora há 2 formas diferentes de ver isto. Ou é acharmos que o Lawson não tem experiência ou não tem capacidade suficiente. É preciso ver que o Lawson não é uma pessoa com uma má carreira, bem pelo contrário. Tem uma ótima carreira nas categorias inferiores. E os poucos resultados que fez antes de assumir este lugar na Red Bull também não são propriamente de desprezar. Agora, eu acho que o Tsunoda fará melhor, mas o que isto mostra também, se calhar, primeiro, que o segundo carro pode ser usado para testar outras coisas, e também que o carro não é fácil de guiar, como há sempre um fator, que é um fator muito importante, que é o que está entre os pedais e o volante e o banco, que faz alguma diferença. E se calhar tem feito alguma diferença em mostrar o Red Bull, porque o Red Bull não é de certeza o carro mais rápido, mas também não acredito, mesmo que estejam a testar peças, a testar afinações, também não acredito. A Red Bull não tem, de certeza, interesse nenhum em estar em último lugar, portanto, não é tão mau assim o carro, não é tão bom como o Verstappen não faz mostrar, mas também não pode ser assim tão mau. Eu acho que, mais uma vez, se com os rumores que já estão a meter na rua, se substituírem já o senhor, vão enterrar mais um piloto da escola Red Bull,
que neste caso, se calhar o que está a faltar ao Lawson é também alguma capacidade e humildade para saber lidar melhor com o assunto. Na primeira corrida foi o ataque, nesta segunda corrida já foi um bocadinho diferente. Vamos ver se tem hipótese de uma terceira corrida. Sim, eu só não compro a teoria de experimentar peças porque a surpresa na cara do Christian Horner era evidente. Eu creio que aquilo não se disfarça e ele é um homem habituado a comunicar de uma forma bastante às vezes dissimulada, não deixa, faz uma poker face, mas ele estava claramente incomodado com o 20º lugar na qualificação, pelo menos foi essa a minha impressão. E não comprou essa teoria. Porém, tenho mais uma pergunta para o Guilherme em relação a isto, visto que ele só respondeu telegraficamente não, o Tsunoda não faria melhor que o Lawson. Então a pergunta é outra. Será que a Red Bull apostou tudo no estilo de condução do Max e que o carro é extremamente difícil de conduzir e que aquilo realmente, como diz o Alexander Albon, é como um rato, como a sensibilidade do rato do computador, do mouse, que só mesmo o Max consegue controlar? Sim, eu acho que é muito isso. Eu digo não no Tsunoda, não tem nada a ver com o facto de achar que ele possa ter mais ou menos talento que o Lawson. Simplesmente acho que sim, ele tem muito mais experiência. Por centímetro, o Tsunoda é dos pilotos com mais talento na Fórmula 1. Densidade de talento, ele está lá no topo. O metro é do que tem mais. É dos que tem mais. O meu problema é que, sim, ele tem muito mais experiência que o Lawson, mas o Pérez tinha ainda mais experiência e também tinha o mesmo problema. Não me lixo, o Pérez não andou duas corridas seguidas no último lugar. Porra, o Pérez teve ali uma sequência de corridas que não saía do Q1. Sim, não saís do Q1 não é o último. E na corrida também não foi o último. Mas numa altura em que provavelmente o Red Bull estava muito mais próximo dos primeiros lugares, um carro melhor. E tinha o bom senso de vez em quando se despistar na qualificação, que era para não parecer tão mal. Está bem, olha, se calhar é isso que o Lawson precisa fazer. Pronto, era o que eu fazia. Uma rodinha maravilha. O que eu acho que, olhando para o historial de matanças que a Red Bull tem feito no segundo carro, que vai desde Gasly, Albon, Pérez, agora temos o Lawson, metes o Tsunoda, duvido muito que o Tsunoda consiga fazer algum milagre, pode ser que sim, mas duvido. A culpa deixa de ser dos pilotos, a culpa passa a ser do carro e passa a ser da equipa. Isto parece um bocado o que acontecia com o Schumacher nos anos 90, com os colegas do Schumacher, não é o Schumacher. Vai ver os Benetton, ver os colegas de equipa. O Lawson, eu acredito que o Lawson é melhor que o Leto, com o Jos Verstappen, pronto, Johnny Herbert, se calhar tu... Todos juntos. O Brundle, que foi vice-campeão em frente ao Senna nas categorias inferiores. Não, mas eu não estou a falar desses. 94, 95... Olha, 96, 97, 98. O Herbert ganhou uma corrida. Basta dizer isto. O Herbert ganhou uma corrida. Ganhou a corrida. Mas, meus amigos, quando eles estão contra o Schumacher em 95, por amor de Deus. É matéria para quinta-feira. Nós hoje temos de falar um bocadinho mais até da corrida que passou. Mas agora estou chateado. Pronto, então fica chateado e vais ficar mais chateado ainda, porque a gente agora vai falar de uma equipa que tu adoras. Vamos falar muito telegraficamente de algumas equipas que fizeram corridas com algum mérito. Temos o caso da Mercedes, que acaba por fazer um 3º lugar e um 8º, e curiosamente um 6º. Já acho que foi. Sim, mas a Mercedes foi promovida, o Kimi Antonello foi promovido aos 2 lugares, creio eu também, e foi considerado o Driver of the Day quando ele começou numa posição e acabou na mesma posição, portanto também não é uma classificação que não se entende. Mas temos aqui uma mensagem extremamente importante, temos do nosso chefe, que é do João Salviano. Mal era se não melhorasse com o Tsunoda, mais experiência, melhor conhecimento da casa, do motor, e está numa forma fantástica, é verdade. Tem feito uma bela época. Temos o Luís Tiago Martins, que diz a Red Bull que começa nas categorias inferiores a guiarem com muita frente, e assim quando chegam lá acima já podem pôr um piloto no segundo Red Bull. Até lá não vai ser fácil. O Luís Tiago Martins acho que quer dizer que afinar os carros de maneira que quando eles cheguem à Fórmula 1 aquilo esteja
tudo afinado. Cássio Consolação diz, vi uma entrevista do Verstappen na qual ele disse que esse carro foi projetado para ele, que com certeza o Lawson iria andar mais com o carro da Vicarb que o da Red Bull. Bom, pode ser. Não acredito muito em conspirações. O SR, no meio disto tudo, o Albon ainda foi a melhor companhia do Max. Aquele carro de 2020 era impossível de conduzir. Sim, não fez má figura. Creio que foi injustamente substituído, mas pronto, é a vida. Eu quero falar da Mercedes muito telegraficamente, depois quero falar da Haas. Vão falhar aqui algumas equipas porque não temos tempo para tudo. Mas em relação à Mercedes, o que é que vocês acham? O que é que tu achas, Guilherme, da performance e daquele terceiro lugar do Russell e depois da performance do Antonelli? Muito telegraficamente. O Antonelli acho que teve danos no fundo, por isso aí não. Que nunca ninguém vai conseguir demonstrar isso, mas pronto. Pois, por isso a partir desse momento não dá para ler. Ele impressionou muito na Austrália, aqui foi um bocadinho mais calmo. Também é uma pista que ele nunca correu. O Russell está de forma silenciosa a agarrar as oportunidades, está a fazer muito bem. Alexandre. Eu vou-me borrifar no que tu perguntaste da Mercedes e vou dizer que o Russell, na corrida anterior, eu vou-me esquecer da sprint, que é as corridas pequeninas, corrijam-me se eu estiver enganado, mas qualificou-se na segunda fila e acabou em terceiro, 11 segundos, ou o que é que foi, nesta qualificou-se na primeira fila e acabou a 8 segundos. Vê-se claramente, eu continuo sempre a dizer que o Russell é das pessoas que anda ali feliz da vida por estar no lugar que ocupa, desfruta o lugar que ocupa, fez 2 corridas imaculadas até agora e, portanto, muitas das coisas que até alguns dos nossos companheiros de painel que têm, e são alguns que eu respeito, não o caso do Guilherme, mas alguns que eu respeito, às vezes criticam o Russell, fez até agora 2 corridas imaculadas, 2 qualificações e 2 corridas imaculadas, e eu aposto que a primeira vez que a McLaren fizer a geneira, porque de certeza que vai fazer alguma ao longo da época, ele vai ser segundo ou primeiro, porque está a fazer corridas imaculadas, a não arriscar desnecessariamente e a acabar. É que até o carro deve sair impecável. Ele sai aos saltos do carro e o carro deve sair impecável, pronto, já para a próxima corrida. É só mudar os pneus, e é bom que mudem, porque nem a Pirelli sabe pneus a que é aquilo. Eu deixo aqui o rap para quinta-feira falarem quando é que aparece a outra marca de pneus, só para ver se isto anima um bocadinho. Pronto, agora que o Alexandre alienou metade do nosso público fazendo este grande elogio ao Jorge, eu creio, eu acho que vais receber hate nos grupos do WhatsApp. Não, e sai com o cabelo impecável. Vocês sabem como o gajo sai com o cabelo? Mas pronto, eu acho que aquilo é montagem. Porque ele conduz com a rede no cabelo. Conduz com a rede na cabeça. Com rolos. A rede de cozinhar. Meus amigos, ordem na mesa. Eu quero falar de mais uma equipa e depois vamos vendo que tempo é que vamos ter até a final, que é a Haas. A Haas, claramente, para mim, é a surpresa do fim de semana pelo resultado que teve. E não vou deixar o Alexandre falar agora, vou passar a palavra ao Guilherme só para ver ali a sofrer e a ferver. Um comprimido só por tua causa. O Ocon é um piloto às vezes mal amado e mal entendido e tem aquele feitio mais complicado e que gera ali alguns anticorpos. Eu confesso que não é dos meus favoritos, mas realmente o gajo teve muito bem, não teve, Guilherme? O que é que te pareceu? Ele teve bem, aproveitou o facto do Haas agora misteriosamente funcionar. Caladinho foi subindo ao longo da corrida e fez a melhor corrida possível no Haas. O Berman foi a fonte de entretenimento durante a metade da corrida. Também fez uma belíssima corrida. Agora, a minha questão é o que é que nós sacamos de informação da Haas nestas 2 corridas? Nada. Pode acontecer tudo, não é? Pode acontecer tudo. A única coisa que eu assumi é que, pronto, agora corridas em que o foco vai estar no desgaste dos pneus traseiros, eles vão estar na fossa. Se o desgaste de foco for nos pneus da frente, vão estar lá à frente. Pronto. Está explicado para um engenheiro. Alexandre, tu que também às vezes és engenheiro, tu que às vezes também és engenheiro, estás aí a fazer esses trajeitos todos em relação à minha pergunta, e já sei que tu gostas muito das minhas perguntas. A Haas, o que é que acontece? Quer dizer, na Austrália estão em lado nenhum, acham que aquilo, até o Ayo Komatsu chegou a dizer que aquilo, ele pensava que o carro tinha o carro partido
para ter um resultado tão mau na qualificação. Portanto, como é que passamos, neste caso, do inferno ao céu no espaço de uma semana? Eles não fazem a mínima ideia, mas o Guilherme já descobriu o que é que se passou. Portanto, Eu não disse descobri. eles estão na Lá minha. assumir. O Guilherme é ele- engenheiro. O Guilherme é engenheiro. Portanto, o Guilherme mais não seja finge que sabe. Não é? Que é para lhe dar confiança a toda a gente que está à sua Estás a volta. dizer, estás a Fazem quase mencionar tudo. engenheiro, ainda vais invocar o Sérgio. O SDM vai aparecer aqui, de repente, também. Não, o SDM vai ser a minha fonte para verificar se tudo o que vocês disseram bate certo ou não, porque é de engenharia, bola. Alexandre, Haas, qual é a tua... Mais do caso, e o que eu estava a Sim. fazer caretas, é Sim. como é que não falamos da ultrapassagem do Ocon em modo 4x4, porque quem se lembra já houve ultrapassagens assim no passado, algumas não concretizadas e pessoas a fazer peões a 180 e a mais de 200 km/h. Uhum. Foi uma ultrapassagem daquelas que para fazer aquela ultrapassagem é preciso abrir um bocadinho as pernas pelo tamanho que está ali no meio. E, portanto, o Ocon, que está sempre, não é de certeza um dos pilotos mais simpáticos do grid, Não é? mostra de vez em quando, e já mostrou bastantes vezes. Eu, na semana passada, na corrida, voltei a falar de uma atitude que não gostei do Ocon, ou de responsabilizar-se do mau resultado, mas depois tem estas coisas boas, vai ali pé ante pé, é um gajo que tem uma paciência enorme para se aguentar, e depois mostra que também tem capacidade, talento e outro tipo de coragem para fazer ultrapassagens daquelas. Do Xiaomen, pá, eu acho que ele, como também não sabia se aquilo ia durar ou não, optou por se divertir durante a corrida e dar nas vistas. E o que é verdade é que ele fez 3 ou 4 ultrapassagens exatamente no mesmo ponto, todas perfeitas, depois de ter passado a corrida passada, anda lá atrás, a olhar, provavelmente deu tempo para ver quais é que eram os patrocinadores e ler, a ver quem é que estava nas bancadas, fartou-se de divertir e divertiu toda a gente durante É verdade. ali uma parte do Grande Prémio. E É mostrou, verdade. não é por acaso que ele está. Sim, E eu isso quero... prova que quando os carros são fáceis de conduzir, os pilotos dão espetáculo. Exatamente. Mas eu quero referir-me só ao Oliver Berman, primeiro um shout-out ao David Antunes, porque eu hoje vi uma declaração dele, penso que é verdadeira, não sei, a pedir desculpa por ter dito tchau cada vez que ultrapassava um carro. Mas porquê? Espera, ele veio pedir desculpa. E eu acho que é uma perfeita palermice, é uma perfeita estupidez, ele vir pedir desculpa por uma coisa que é, no momento, com adrenalina, não é desrespeito nenhum, com certeza, por nenhum dos colegas dele. Eles, com certeza, depois riem-se daquilo, mas se calhar há de haver algum polícia do politicamente correto que vai dizer: é pá, isso é capaz de fazer dói-dói aos teus colegas. E então vai pedir desculpa. Eu acho que é uma perfeita estupidez. Ele só faz, acho que só o faz porque é realmente muito novo, é um jovem, é um miúdo, e terá sido mal aconselhado. Eu acho que fez muito bem. Não insultou ninguém, não faltou respeito a ninguém, divertiu-se, como diz o Alexandre, pelas razões corretas, fez três ou quatro belas ultrapassagens, comete alguns erros, mas óbvio, isso também é normal, estava a conduzir no limite. Eu fiquei sinceramente muito, muito contente pelo Berman, e quantos melhores resultados ele fizer, mais depressa nós vamos ver o David Antunes a sair do armário e realmente a declarar o seu amor eterno ao Berman, até porque eu acho que ele já mandou fazer uma t-shirt a dizer Berman I love you, não sei, ouvi dizer, pode ser mentira. Nós temos um aspecto interessante deste campeonato, e eu depois vou terminar lendo a classificação do campeonato, mas temos aqui o STM ainda a dizer, eu acho que ele deve pedir desculpa, a apropriação cultural da língua italiana, devia ter dito bye bye. Pronto, ok. É uma forma. Eu acho que o divertido é que os outros pilotos vão utilizar isto como combustível e a próxima vez que o ultrapassarem à grande e à francesa, obviamente, vão dizer outra coisa qualquer. Nem mais, porque é assim, com ferro matas, com ferro morres. E é assim que eles entendem. O próprio Nuno Pinto diz muitas vezes, eles lá dentro entendem-se. Não se preocupem, eles lá dentro entendem-se. E é assim a dinâmica das corridas. Nós vamos terminar, nós temos ainda cerca de 6 minutos, 7 minutos, e queria chamar a atenção. Falharam-nos aqui, obviamente, algumas equipas. Podemos falar dos Racing Bulls. O Alexandre acho que queria dizer qualquer coisa sobre o Tsunoda e o Adjar, porque ele não concorda com o Guilherme. Eu não concordar com o Guilherme. Não concordar com o Guilherme. Para ti é uma segunda-feira. Não limita nada. Eu não tenho culpa que ele esteja muitas vezes errado. Portanto, pronto. Isto está bonito. Eu estou aqui a transpirar já, viste? Eu acho que erros de estratégia não retiram a boa performance da equipa e dos pilotos.
E para quem gosta muito de criticar as fraquezas emocionais e os doidóis, o segundo piloto, acho que não há problema dizer que o segundo piloto, que até conseguiu ultrapassar o primeiro neste grande prémio, mostrou que não está lá por acaso no plantel e teve uma boa prestação nesta corrida. Eu aproveito o teu reto das outras equipas e volto a dizer, pá, ainda bem que se esqueceram que na pré-temporada, por muito que eu gosto do Sainz, e quem ouve, vamos falar de fundo, sabe que eu gosto do Sainz, mas ainda bem que se esqueceram que a Williams tinha 2 pilotos durante a pré-temporada, porque 2 corridas, 2 vezes que o Albon fica à frente do Sainz, só para lembrar. Para relembrar. Portanto, é o que eu dizia do rapaz do Oliver, é que às vezes há certas coisas que para as pessoas que estão bem motivadas para ganhar e para ter sucesso é combustível. E eu acho que o que fizeram ao Albon na pré-temporada foi combustível. Ainda bem. Guilherme, em relação a Vicarb, Red Bull, Racing Bulls, ou pá, já nem sei, Minardi, A Toro Rosso. Toro Rosso, muito telegraficamente, e depois em relação ao Williams, já que o Alexandre falou nisso. Agora nem é Toro Rosso, agora é Toro Bianco. O que eu acho, assim, a verdadeira estratégia não se pode criticar depois na falta de performance dos pilotos. Os pilotos estiveram espetaculares este fim de semana, da mesma maneira que o Tsunoda esteve espetacular no grande prémio anterior, e que também não foi tão bem recompensado por erros de estratégia. Eu simplesmente achava que, em termos de ritmo por corrida, tinha expectativas que eles estivessem melhor do que estavam ao longo da corrida. A estratégia, acho que foram a única equipa que não se aperceberam que aquilo era só uma corrida de uma só paragem. Mas sim, fogo outra vez, pá, tenho que concordar com o Alexandre, pá, que porcaria. Em relação ao Sainz. O facto relaxa que é mais fácil. Aceita que dói menos. Eu preciso do Ben Nuron com gás. O facto do Sainz ter feito aquela volta na pré-temporada, toda a gente falou daquela volta na pré-temporada, toda a gente, antes sequer dos testes de pré-temporada ter começado, estava toda a gente a falar do facto de o Sainz vir finalmente demonstrar o quão... Como é que eu posso dizer isto? O quão inflacionado estava o estoque do Albon, tendo em consideração que os colegas de equipa dele eram fraquinhos. Agora está a mostrar um bocado o oposto. Nós sabemos bem o nível do Sainz, que é um belíssimo piloto. Claro, eu dou aquele desconto do facto de ser novo carro, nova equipa, mas a verdade é que o Albon estar a ter esta supremacia demonstra bem que o nível do Albon. Mas acredito que o Sainz vai melhorar. Acho que não vai ser, um walk in the park. Sim, acho que não vai ser uma limpeza. O nível do Sainz obriga-me a ter esperanças mais elevadas para ele. Mas sim, concordo com o Alexandre, com a pré-temporada e todo o ruído à volta da pré-temporada do Sainz serviu de combustível para o Albon agora sair disparado. As declarações de amor do James Vowles, até em espanhol, realmente parecem estar a funcionar ao contrário. Para mim, a razão é muito simples. Eu acho que é piloto novo, equipa nova, muito hype, mas o talento está lá. Acho que o Carlos Sainz é daqueles pilotos que não engana e que, quando se habituar ao carro, quando se ambientar à equipa, eu creio que vai voltar às exibições normais, porque o Sainz habitua-nos a uma constância, quer dizer, mostra-nos que é capaz daquilo e não menos do que aquilo. E eu não tenho dúvida que com uma questão de semanas ele não vai desapontar. Não tenho mesmo uma dúvida nenhuma. E não sou assim propriamente um fã do Carlos Sainz. Temos aqui um comentário do Luís Tiago Martins que é bastante interessante e realmente eu não ia passar pela Aston Martin, acho que ia só deixar de falar da futura Audi, que diz o Luís Tiago Martins: melhor está o Stroll, que sem ninguém ver marca pontos nas 2 corridas. Brilhante corrida, é verdade. O Lance Stroll praticamente não se viu nem na Austrália nem agora na China, e acaba por pé ante pé
conseguir marcar pontos. Eu não vou falar muito do Fernando Alonso, porque acho que na primeira corrida, aquele erro, que é um erro na gravilha, que ninguém percebeu bem como é que ele bate, fica por ali mesmo, e agora é claramente um problema mecânico de travões, que põe a corrida do espanhol em completa, tornou-se uma impossibilidade. Portanto, ele não teve culpa nenhuma naquilo. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa da Aston Martin. Ouvi o Alexandre a apontar para o comentário. Era um dos pontos que eu tinha aqui para falar. O Stroll, quem é que foi o outro piloto que fez imensas voltas com os pneus? O Berman. O Berman estava atrás do Stroll a seguir. Fizeram imensas voltas e não necessariamente sendo muito mais lentos do que os pilotos à sua volta. Acabou por a corrida não favorecer, não obrigar a 2 paragens e, portanto, não resultou da melhor forma. Mas fruto de coerência, o Stroll acabou por pontuar, a relembrar que ele tem pontos bastante positivos e um deles costuma ser saber cuidar dos pneus, ser um piloto muito, muito paciente. E nós tendemos a esquecer-nos destas coisas que vão acontecendo sobre a corrida e por vezes valem pontos ao longo da temporada. É verdade. Diz aqui o César ainda, o Sainz está a conhecer o carro, pois é verdade, aquilo que temos estado aqui a falar. E eu vou deixar então a última equipa, que é a Sauber, agora para o fim. Temos ainda uns minutinhos e depois eu queria terminar com a classificação do campeonato, para relembrar. A Sauber continua claramente a ser a lanterna vermelha, portanto, pelo menos voltou à sua posição natural. Digam-me vocês daquilo que nós achávamos que ia ser no início da época, Guilherme. O que é que te parece a performance da Sauber? Performance da Sauber, qual performance? Tens um minuto. Não sei, na Sauber não é. O que me impressiona não é bem o desempenho, a falta de desempenho. O que me impressiona é o ritmo do Bortoleto ser já idêntico ao do Hülkenberg. Acho que é esse o meu ponto na Sauber. Ponto muito positivo. E o Alexandre, o que é que acha da Sauber? Embora o resultado desta corrida não tenha sido só pelas mesmas causas que o ano passado, os resultados que tiveram claramente, voltaram a alguns erros da época de 2024 e espero que esta corrida seja um azar e que possamos voltar a ver melhorias na próxima. E aproveitando os 20 segundos que vou poupar, porque agora o Guilherme conseguiu fazer uma pequena declaração sem dizer mais neira, portanto escuso do corrigir. A minha homenagem ao Sr. Eddie Jordan, que era uma pessoa que eu não achava graça nenhuma quando ele estava na Fórmula 1, mas que compreendemos algumas das coisas que ele fez. Verdade. E que na realidade é um dos poucos racers que levou uma equipa desde as divisões inferiores até sucesso na Fórmula 1. Tens toda a razão, ainda bem que fizeste esse shout-out. Está prometido nós fazermos um especial, como já fizemos outros, sobre o Eddie Jordan. É só uma questão de alinharmos as nossas agendas, a nossa disponibilidade e o chefe já nos garantiu que íamos poder fazer isso. Portanto, o Alexandre vai ser chamada, pelo menos, a produzir esse episódio, que faremos com todo o gosto. Bem, estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, mas eu queria relembrar, antes de encerrarmos esta edição do Debrief, com a classificação do nosso Campeonato do Mundo, relembrando que temos o Japão nos próximos dias 4 e 6 de Abril. E então as classificações dos campeonatos do mundo de condutores e construtores são as seguintes. Temos Lando Norris em primeiro lugar com 44 pontos, segundo lugar Max Verstappen com 36, George Russell ali de fininho 35 pontos, quarto lugar para Oscar Piastri 34 e em quinto temos o Andrea Kimi Antonelli com 22 pontos. Portanto temos uns 5 primeiros separados por 22 pontos. Depois nos construtores temos então a McLaren com 78 pontos, em segundo lugar a Mercedes com 57, em terceiro a Red Bull com 36 e depois com 17 pontos em quarto a Williams e também com 17 pontos em quinto lugar a Ferrari. Portanto, a Ferrari e a Williams estão empatadas em pontos, a fazer relembrar outros tempos, mas em que estavam a lutar por lugares bastante mais cimeiros. Bem, nós vamos ficar por aqui. Não sei se algum de vocês tem uma nota final. Nós temos 30 segundos. Não tem notas finais, portanto vamos encerrar. É sempre um prazer fazer esta sessão com o Pedro Filipe e com o Guilherme Nunes. Igualmente, eu quero agradecer. Mesmo quando sem combinar, a prova que somos uma boa equipa é que sem combinar viemos todos vestidos da mesma cor. Embora o Guilherme Nunes esteja só de boxers por baixo. Vamos ter que encerrar, meus amigos, agora vou forçar a palavra.
Quero agradecer a todos os que tiveram a ver o podcast agora em direto, todos os que vão ver em diferido na Bola TV. Agradecer a todos os que estiveram no nosso chat e não se esqueçam, continuem a apoiar o podcast, é só assim é que podemos continuar a oferecer-vos estes conteúdos. E então quero-vos agradecer a vossa presença e dizer-vos até à próxima. E não se esqueçam, podcast na quinta-feira.